Sobre a questão tecnológica, né? A influência da tecnologia hoje nos corredores, principalmente nos corredores de desempenho, quando a gente busca desempenho e quando a gente pensa em corredor de desempenho, a gente não vai pensar só nos atletas de elite, né? Porque quando a gente pensa em desempenho, a gente pensa desde o desempenho do atleta amador, que ele quer simplesmente melhorar a sua performance orgânica, até aquele que quer completar uma corrida de 5 quilômetros, uma maratona, ou então aquele que quer fazer seu recorde pessoal, e também aquele que quer ir para uma Olimpíada. Então, a tecnologia, né, ela vem aí cada ano se inovando, desde materiais como vestimentas, aplicativos, softwares, e isso aí é muito positivo, né? Tem um lado negativo, depois a gente pode comentar um pouquinho em alguns aspectos, mas então eu vou voltar um pouquinho quando eu comecei na minha época, em 1993, tá? Quando eu comecei eu era jogador de basquete do Mackenzie e fui assistir uma prova de triatlon lá no condomínio Nossa Fazenda, e eu lembro que nessa época, cara, a gente não tinha não existia GPS, relógio GPS que controlava pace, controlava ritmo, não existia nada disso. O que existia eram relógios, timers com laps, né? E naquela época eu fui assistir essa prova e as bicicletas eram bicicletas muito mais modestas. A gente não, né? Isso foi em 1990, ou seja, 27 anos atrás. E eu lembro que naquela época o Polar, a marca Polar, estava começando, né? Já tinha o Polar, mas ela, como função, ela mostrava frequência cardíaca, né? Batimento cardíaco máximo, médio e tempo de exercício. Então, isso assim, todo mundo ficava vidrado com isso, né? Gostava buscava ter um Polar. E passado aquilo ali, durante muito tempo, a Polar foi melhorando a qualidade do, do relógio, né? Das funções dela. Naquela época a gente só tinha isso de tecnologia. E as corridas de rua, mal a gente tinha chip, né? Pouquíssimas corridas tinham marcações com monitoramento de chip. Comparado com hoje, o que a gente tem, você vai numa maratona internacional, a cada 5 quilômetros, você tem um tapete em que, quando você passa, é mandado a sua informação, o seu tempo, ele te dá não só o tempo que você passou aquela determinada distância, né, como ele te dá a previsão futura, né, a previsão sua de chegada. Então, você consegue, através de um aplicativo, acompanhar seu parente, seu irmão, seu amigo, em qualquer lugar que você estiver, desde na cidade, ou então se você estiver aqui. Então, eu lembro que ano passado a gente acompanhava alguns alunos da HF que estavam fazendo a maratona de Boston. A gente bastasse baixar o aplicativo e a gente acompanhava eles. Então, teve toda essa transformação, né, ao longo de 25 anos que eu venho acompanhando desde 1994, 95 até hoje, 2000. E aí, então eu vou começar com a primeira acho que grande mudança, a grande ferramenta que ajuda bastante todos os atletas de endurance, até você vai ver até juízes de futebol, atletas de endurance, ciclistas, triatletas, corredores, que é o GPS, né? O GPS para corrida, você tem várias marcas, você tem o Garmin, você tem o TomTom, você tem a própria Polar, que depois de muito tempo voltou com GPS, você tem Apple Watch, enfim. E esses relógios, eles marcam a distância que você percorreu, eles marcam o ritmo, o percurso, tudo que você já sabe, né? Frequência cardíaca média, frequência cardíaca máxima, dá alguns sensores que você coloca na cintura que dá também oscilação vertical, tempo de contato com o solo, enfim, variáveis
que, de certa forma, elas não vou nem falar que ajuda, elas completam todo completam todo as informações, né? Enriquecem mais as informações para os treinadores, né? Além deles transferirem hoje, paralelo a isso, esses GPS, foram criados aplicativos dos próprios esses GPS que te dão relatórios completos sobre o que você fez. Então, você consegue acompanhar qualquer atleta, qualquer aluno, em qualquer lugar que ele tiver, né? Mas volta a lembrar só o seguinte, né, gente, que a corrida ela é um esporte muito simples, né? Isso tudo enriqueceu, eu acho que motiva. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito da tecnologia, principalmente isso aí. Eu sempre motivei com a relação distância-tempo. Por exemplo, tenho aqui dois GPs, eu tenho um 735 que estragou e eu comprei um 35, um Forerunner 35. Tá? Eu tenho esse 735 aqui que ele é de triatlon, né? Tem dispositivo, tenho, como é que fala? Para natação, ciclismo e corrida. Você tem as modalidades aí. Então, eu mesmo me motivo bastante usando aquilo, porque eu gosto. Mas a gente tem que lembrar que não é isso, né? Não é isso que fez os atletas progredirem mais, né? Depois a gente vai falar de outro tipo de tecnologia que aí sim você tem uma relação direta com a performance, que é vamos falar, o doping tecnológico, que a gente pode falar que são os tênis hoje com as placas de carbono, né? Que veio o Vaporfly, esses tênis todos aí hoje que existem estudos falando que você tem uma melhora sim da sua performance. Mas a grande vantagem desses relógios GPS hoje é que, igual eu falei, eles aproximam mais a relação do treinador com o atleta. E o treinador, quer dizer, o atleta, ele consegue ficar muito mais livre também, que igual na época que eu treinava, há 20 anos atrás, não, eu continuo treinando, mas na época que eu treinava sem GPS, eu usava relógio e eu precisava muitas vezes, para saber a relação distância-tempo, eu tinha que marcar, eu tinha que correr num local já aferido de distância, né? E depois eu vi, poxa, eu corri 18 quilômetros, igual a volta na Pampulha, em 1h20, então eu sabia que isso dava 4,5 minutos por quilômetro, isso representava um determinado esforço para mim. Hoje você já tem uma liberdade, você pode colocar esse relógio e você ir para uma trilha, né? Se você não quer ficar no asfalto, numa pista, você pode ir para uma trilha, você pode ir para uma estrada. E, logicamente, não é 100% de eficácia a medição da distância, mas você tem uma grande, né, bem próxima, aí 98%, 99%, se não vem em questão. Isso deu muita liberdade para os atletas. E, igual eu falei também, para os treinadores, a questão dos softwares, né, na hora que você vai ver, você tem relatórios completos aí de informação, como frequência cardíaca, velocidade, pace médio, pace máximo, altimetria. Muitas vezes tem alguns que dão até a questão de umidade relativa, temperatura, e, além de tudo, mostrar onde que a pessoa correu pelo mapa, pelo Google Maps. Então, nós hoje, com isso, a gente consegue controlar e treinar qualquer pessoa em qualquer lugar que ela tiver. E, paralelo a isso, além do GPS, né, no caso, hoje eu uso o Garmin, ele foi lançado, ele criou o aplicativo dele juntamente com isso, e existem outros softwares, né, outras plataformas que vieram aí ajudar não só para os treinadores, mas para as assessorias de corrida, que são hoje, por exemplo, a plataforma que eu trabalho, que é a Treinos. E a Treinos é uma plataforma de gerenciamento, né? Ela não é só tem um aplicativo, não é só uma plataforma de prescrição de treinamento, onde que você vai criar a sua planilha e prescrever ela
tá? E enviar para o aluno. Não, você consegue ter todo um sistema de gerenciamento dos seus alunos. Então, você tem a parte financeira, você tem a parte onde você consegue dar o feedback dos seus alunos, você tem a parte onde você tem interação, que você pode fazer uma interação entre os próprios alunos, criação de eventos. Então, isso tudo para empresas, né? Para empresas como assessoria esportiva, elas ajudaram bastante aí, né? Então, e cada vez melhor, né? E que acontece que nisso aí apareceram outros aplicativos, mas eu gosto sempre de ressaltar que, dependendo muitos aplicativos, eles tendem a encurtar o processo entre o atleta até o treinador. E eu vejo isso como uma forma, assim, entre aspas, exclusiva. Você acaba excluindo o papel do treinador, onde existem, eu mesmo, por curiosidade, eu comprei já um aplicativo do Macmillan, é um treinador americano, onde você simplesmente entra com o tempo seu de prova, 5 quilômetros ou 10 quilômetros, e você compra quantos meses, quantas semanas de treino você quer fazer e qual a modalidade, qual a distância que você quer utilizar, qual que você tem como meta-alvo a sua prova, se é 5K, 10K, maratona, aí você compra a semana, 12 semanas, 16 semanas, 24 semanas. Qual que é o grande problema disso? É que você compra uma receita, né? Então, é diferente de uma plataforma igual você existe, que a gente trabalha igual a treinos, em que você consegue monitorar o seu atleta, principalmente nessas variáveis aí hoje da relação distância-tempo, e esforço. Você consegue ver isso e ver o feedback. Lá não, você simplesmente compra uma receita onde você entra. Por exemplo, você tem 10 quilômetros em 45 minutos. Aí você coloca lá e fala que você quer fazer uma corrida de 10 quilômetros daqui a 20 semanas. Aí você compra isso e ele te dá já prontinho, né, como se você fosse um robô. E o treinamento, um treinamento... Peraí, o treinamento, ele não é. O treinamento, a gente sabe que o treinamento de corrida, ele não é uma fórmula, não existe. Você pode ter padrões, né, que você vai seguir, mas você tem que pensar que você tem que levar em conta que tem as particularidades de cada um. E aí que vem a importância hoje, que a facilidade que esses softwares, né, no caso igual a gente utiliza o Treinos, que ele te permite isso, você ganha tempo, você ganha agilidade, porque já com esses relógios hoje que transferem via Bluetooth, que até há 6, 7 anos atrás, 8 anos atrás, você tinha o trabalho ainda de chegar e ainda ter que escrever, né, fazer aquele trabalho braçal no computador. Hoje os relógios já transferem via Bluetooth, já dá toda a informação, então o treinador rapidamente ele consegue captar essas informações, simplesmente filtrar aquelas informações necessárias e dar o feedback para o aluno. Então, você consegue ter qualquer aluno, atleta, treinando em altíssimo nível em qualquer lugar, né? Eu mesmo tenho pessoas que treinam, a gente tem alguns alunos que treinam na Itália, a gente tem aluno que treina nos Estados Unidos, vários alunos que treinam nos Estados Unidos. Tem um aluno agora que está treinando lá que está mudando lá para Suécia. Então, assim, tudo isso, se a gente não tivesse, né, se a gente voltasse em, como é que fala, 1995, a gente teria que enviar as planilhas por e-mail, seria aquele trabalho braçal, onde seria virar por e-mail, iria tomar muito mais tempo. Então, hoje, com essa tecnologia, a gente consegue treinar mais pessoas, né, com menos tempo e dar o mesmo ou uma qualidade de informação muito melhor. Tá? Então, eu falei dessa parte de GPS, eu acho que uma outra questão tecnológica que chegou aí também é novo, que são esses medidores de potência, né? Não dos medidores de potência no ciclismo, isso já tem há muito tempo, tá? Como a gente está falando para corredor, você tem os medidores de potência hoje no pé, né? Tem a Stride, né? Strida, que é interessante que basicamente ele mede a potência, quanta energia o corredor está desenvolvendo para correr.
Então, ele mede a sua economia de corrida pela cada batida de pé que você dá. Então, isso é muito interessante, porque tem alguns atletas nossos que correram a maratona, até o Eric, que correu ano passado a maratona de Nova York, ele fez abaixo de 3 horas, fez 2:59. Como a maratona de Nova York ela é uma prova muito instável em termos de percurso, né? Você tem 5 pontes e tem um momento que você sobe, desce, então aquele pace estável que normalmente você consegue numa pista de atletismo ou em maratonas planas, igual Porto Alegre, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Chicago, Berlim, uma maratona dessa, Boston, Nova York, você não consegue ter. Então, é uma saída quando você acha a sua potência de limiar, você faz uma relação numérica em que, por exemplo, se o seu limiar anaeróbico ele é 4 minutos por quilômetro, isso corresponde a X watts de potência. Então, você pode ir pela potência, porque se você for pelo pace, muitas vezes na prova, esse pace vai ser variado, né? Vai variar. Vai ter momentos que ele vai estar 4:20, vai ter momentos que ele vai estar 3 minutos e 50, vai ter momentos que ele vai estar nos próprios 4 minutos. Agora, o que acontece é que o atleta ele pode esquecer que esse tanto de tecnologia, o fato negativo que tem aí, é dele atrapalhar você na sua desenvolvimento da sua percepção de esforço. A gente começa a ficar muito refém de tecnologia. Eu vejo muitas pessoas hoje não conseguindo correr sem olhar para relógio, sem ter isso. Né? Igual quando me perguntaram, correr na esteira tem problema? De jeito nenhum. Você consegue atingir praticamente os mesmos níveis de performance treinando em esteira, uma esteira bem aferida e tudo, que treina na rua. O problema é que a gente tem que lembrar que uma esteira ela corre para você, né? Então você coloca uma velocidade lá, sei lá, vai fazer 15 km por hora e vai. Então você está indo. Na rua, se você quer correr a 15 km por hora, se você desconcentrar, você pode ir ou mais rápido ou mais lento. Né? Na esteira você tem só que acompanhar aquele ritmo. Tá? Então, muitas vezes, hoje a tecnologia, as pessoas querem muito isso. Tá? É confortável? É bem mais confortável, mas a gente não pode deixar de treinar, né, os treinadores aí, de incentivar também o papel aí do atleta desenvolver cada vez mais a percepção de esforço, saber interpretar também os sinais externos que influenciam diretamente na performance, como umidade relativa, temperatura, vento. Então, hoje mesmo, eu fiz um teste de 10 km com uma atleta minha, e ela tinha feito isso na quarta-feira, e quarta-feira ela tinha feito 41 minutos e 55 segundos. Hoje ela fez 40 e 53. Mas olha o que aconteceu. Na quarta-feira, ela estava em situação de pré-menstruação, ela fez 10:20 da manhã, estava mais quente, hoje ela começou às 7 horas, estava mais quente, estava seco, um sol imenso, mas ela sabia que isso aí fazia parte, né? Porque era o horário que ela podia, só que quando ela terminou, passou um pouco, ela não ficou satisfeita, ela descansou os 2 dias com a corridinha leve e falou assim, Helena, vamos fazer de novo no sábado? Eu disse, olha, você tem pouco tempo, descanso. Mas eu acho que eu descansei. E foi fazer, hoje ela melhorou 1 minuto. Né? Então, melhorou por quê? Porque a gente tem que entender que a temperatura, a umidade, radiação do sol, o seu estado, principalmente no caso para as mulheres, a questão quando elas estão em semana pré-menstrual, que você tem muita retenção de líquido, isso tudo influencia diretamente, no caso aí, negativamente, na performance do atleta. Então, igual eu sempre falo, a gente ter essa tecnologia ao nosso favor é legal, mas muitas vezes as pessoas, eu lembro que sempre eu falei que quando a turma treinava aqui em Belo Horizonte, ia correr o Rio de Janeiro. E aqui treinava olhando para o Garmin, para o relógio, mas treinando 6 horas da manhã, no ar-condicionado, no Belvedere, que é fresco, né? E vai competir no Rio de Janeiro, a corrida começa às 7, é um local mais úmido, aberto, sempre passa pouco tempo, já tem sol, então muda completamente. E aí, que se você fica preso só aos números, né? Isso muitas vezes gera frustração, tá? E um comparativo que a gente tem aí
com atleta amador com atleta profissional é que o atleta profissional ele utiliza da tecnologia, mas ele desenvolve muito a questão aí da percepção de esforço, que eles muitas vezes você vai ver muitos atletas nem correm com relógio, né? Eles não correm com relógio. Se observar aí tem uma corrida do Kipchoge, a maratona de Londres, acho que foi 2016. Ele fez 2, 3 e 1, né? E aí quando ele chegou, é engraçado que ele chega e olha para o cronômetro para trás assim, e ele dá uma balançada na cabeça, que ele não acreditava, né? O recorde era 2:57, por 4 segundos ele deixou de bater o recorde. E a gente até perguntou, né? Pô, como é que esse cara não corre com o relógio? Muitas vezes a organização corre com o carro na frente, mas nesse dia não tinha. Nesse dia não tinha o carro, né? Foi engraçado isso. Não sabemos por que não tinha. Mas, assim, voltando aqui, esse medidor de potência, ele é útil, né? Mais uma questão tecnológica aí que é útil para os atletas aí hoje, atletas que vão correr em trilha para não se perderem, né? Questão de ritmo e para manutenção de potência, né? Corridas de cross country, mas enfim, mas isso tem que estar bem alinhado também, né, gente? Porque quando a gente pensa aí só também a gente ficar preso a número, é igual um piloto de Fórmula 1 e falar assim, não, eu vou entrar nessa curva a 300 por hora. Ele não faz esse cálculo. Ele entra na curva na velocidade que ele consegue entrar, né? Ele sai da curva na velocidade que ele consegue. Ele não está preocupado em ser tão precioso com isso, né? O treinamento, por isso que eu falo, o treinamento ele é melhorar a sua capacidade sensitiva, aumentar seu repertório sensitivo. E a tecnologia, eu vejo muito mais para poder auxiliar só nos dados, para fazer cada vez mais a gente facilitar essas análises comparativas aí, da gente poder ficar arquivado, coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha, 15 anos atrás a gente não tinha. Você fazia uma corrida, um treino, aquele treino ia embora, ele ficava só na sua memória se você não tivesse uma agendinha ali que você criasse no Word, no Excel, tivesse todo dia o trabalho, fosse muito disciplinado para chegar e anotar aquilo se perdia. Hoje não. Hoje você fez. Eu tenho aqui, desde que eu tenho os Garmin, eu tenho todas as minhas corridas. Se eu entrar aqui no histórico, desde lá de Berlim, que eu corri 2016, 2015, né, que eu já tinha relógios com Bluetooth. Então isso é muito legal, porque até mesmo motiva, né? A gente chega, o atleta hoje, o atleta amador, que consome muito corrida, ele gosta muito disso, né? Ele consome tecnologia, ele consome informação, então ele vai atrás disso tudo, de materiais, de ferramentas tecnológicas, de informação. Então isso tudo vem agregar e motivar, cada vez mais aumentar aí a força desse cenário, da atmosfera aí de corrida, né? Na parte da biomecânica, uma coisa que apareceu também aí, eu vi pouco, mas eu vi comentando, meia, né? Uma meia instrumentada, que ela mede, é capaz de medir o padrão seu de aterrissagem, tá? Uma meia de compressão, né? Nem de compressão, é uma meia capaz de medir esse padrão seu de aterrissagem, ver como é que é a sua pisada, se é pronada, supinada, apesar que isso tudo não é minha área, né? De pisada aí, mas também ver o impacto causado sobre o solo, que isso é interessante, porque quanto menos impacto, né, a gente tiver, quanto mais você conseguir amortecer a sua pisada, melhor menos lesão, né, a gente tem risco de acontecer. Então, assim, eu sempre gosto de falar que na sua corrida não é o tênis que te amortece, quem te amortece é a forma como que você corre, é a forma como que você pisa, né? Como que você aterriza e como que você vai para frente. Então, nesse caso aí, precisa de mais estudo, né? Com essa meia aí,
e ser interpretado esses dados aí por profissionais capacitados aí da saúde, aí, no caso, fisioterapeutas, né, e até fisiologistas aí, tá? Uma coisa também na tecnologia que eu lembro que apareceu que não existia, né, que são os aplicativos com música, né, pessoal? Eu não vou entrar no detalhe se eu não corro de música, não sei que vocês acham, mas é provado que a música ela é um doping natural, né? Em 2007 em Chicago foi proibido, fui nessa maratona, foi até o ano quente lá, que até passei mal, cheguei muito arrebentado, mas a prova foi interrompida depois de 3 horas e 45 pelo calor e a alta umidade, teve até um óbito na prova, mas naquele ano não podia correr de música, né? Não podia correr de fone de ouvido. Mas 2 anos depois eu voltei em Chicago, estava podendo correr, o dinheiro fala mais alto, né? A Nike criou aquele Nike Plus, né? Que tinha um sensor dentro do tênis e você tinha 2 fones de ouvido, onde além de música, tá? Esse sensor dava informações de como que estava sendo sua corrida, qual pace que você estava correndo, qual velocidade, dá uma série de informações para você e você tinha música ali. Então, porque a Nike voltou, era patrocinadora da Maratona de Chicago, naquela época, em 2009, e é uma empresa, uma das maiores multinacionais do mundo, né? Então, o dinheiro fala um pouquinho mais alto nessas horas. E aí liberou de novo. Então, música é também uma coisa... Vocês vão perguntar, Helena, existe já aí música de pessoa que podia correr de fone da vida há 30 anos? Claro, podia. Eu estou falando assim, a facilidade com que hoje você tem vários GPS, né, em que já vem, você já coloca uma playlist sua do Spotify ou qualquer que seja, dentro do seu relógio, liga e sai para correr com um pequeno fone que já fica na sua orelha e vai embora. Qual que é o bom? Ótimo, né? Correr com... nunca corri, já pedalei com música indoor, não gosto de correr com música porque eu posso me distrair na rua e entrar e correr outros riscos de não escutar carro, enfim. E também eu vejo um lado negativo porque você passa a não desenvolver tanto o seu poder de concentração naquilo que você está fazendo. Você fica, entre aspas, um dependente do estímulo externo, né? Desse estímulo de música. E eu gosto muito de quanto mais motivação no interior a gente tiver, melhor é. E basta a gente ver a gente tem que sempre basear de cima para baixo, né? Os melhores com a gente pegar dos melhores. Os melhores atletas, eles são altamente motivados interiormente, né? Eles não precisam de treinador para poder ficar falando o tempo todo com eles. Os treinadores são conselheiros deles, são guias, né? São mentores em que vão ajudá-los a seguir um melhor caminho. Tá? É para isso que serve o treinador. E não para ficar toda hora elogiando, né, curtindo páginas de Instagram, não tem nada contra isso, mas estou falando nos atletas de alto nível. E esses atletas também, eles não precisam de músicas o tempo todo, aquelas coisas, são altamente motivados, eles criam já cenários interiores dentro da cabeça deles, de automotivação. Então, eles podem até escutar músicas antes. Eu mesmo gosto de ir para uma prova, escuto uma música antes e tento que aquela música seja uma música legal, né? Que ela fique na minha cabeça, tá em momentos difíceis, você tentar resgatar ela, te dar força de alguma forma. Então, esses atletas, eles fazem muito, eles trabalham muito isso. Eu acho que jamais você viu, praticamente nunca vi esses atletas correndo. Você vai ver vídeos do Kipchoge, do Mo Farah, do Bekele, até mesmo do Bolt. Você não vê eles treinando com música ali. Eles podem passar numa questão do momento escutando música, mas na hora que eles estão treinando, dificilmente você vê eles treinando com música. Tá? Então, mas a música é um outro acessório aí que ficou melhor, mais fácil de ser usado aí nos últimos anos com a questão tecnológica. Entrando aí também agora vamos entrar na parte de materiais, tá? Que eu acho que a gente deve falar. Esses sim são
grandes responsáveis pela, vamos falar, pelo resultado, diretamente responsável por resultados de atletas, né? Então não tem como a gente hoje não falar dos tênis de placa de carbono, né? Então esse Vaporfly, que não vamos falar, tem estudos falando que alguns melhoraram 0%, tem estudos, pessoas falando que melhoraram 10%. Mas vamos pensar nos atletas de elite, tá? Que até 3 anos atrás, atletas de elite já são altamente treinados, então a treinabilidade deles é muito menor. Aquela frase que eu sempre gosto de falar com todo mundo é: quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinável ele é, né? Então, assim, você melhorar uma pessoa que está saindo do sedentarismo é mais fácil, né? Muito mais fácil, porque só dela perder peso, dela começar a treinar, se ela começar, quer fazer corrida, mas começar a subir e descer a escada do prédio dela em outros horários, pular a corda, ela vai melhorar. Agora, você melhorar 1 minuto de um atleta igual o Kipchoge, igual o Bekele, como falo, numa maratona, cara que já treina há 20 anos, já faz o volume máximo que ele consegue fazer, já treina intensidade, é extremamente motivado, treina em grupo de alta performance. Então, você conseguir extrair dele qualquer gota ali, qualquer minuto, é muita coisa. Por que eu estou falando isso? Os últimos tempos, antes de Vaporfly, o Kipchoge e o Bekele tinham 2:03 na maratona, né? O Kipchoge tinha 2:3:01, 2:3:02, não sei. E o Bekele fez isso também em Berlim, de 2016, 2017. Não tinha tênis de placa de carbono. Aí vieram os tênis de placa de carbono, né? Aí os caras fizeram 12:1, 12:1:40, 12:1:39. Vamos pensar nisso em percentual, o que isso melhora? Se a gente pensar que é 1%, que melhora 1%, que melhora para esses atletas, um atleta que corre a 2 minutos e 50 segundos por quilômetro, isso são 170 segundos, concordam? 170 segundos que corre cada quilômetro. Se ele melhorar 1% disso, é 1,7 segundos. Vamos colocar que ele melhora 1,1 para dar 2 segundos certinho. Ele melhora 2 segundos por quilômetro na hora que ele coloca o Vaporfly. Se você 2 segundos, é chão demais. Multiplica 2 segundos vezes 42. Quanto que dá? 84 segundos. 84 segundos é 1 minuto e 24. Quanto que é o recorde mundial hoje? 2:1:49, 2:1:48, né? Ele tinha quanto? 2:3:02. São exatamente esses 80 e poucos segundos, né? Que é placa de carbono. A gente não vai achar que em 2 anos o cara fez mudanças magníficas no treino dele, ele não perdeu peso, né? Só doping, não vamos falar de doping, senão a gente vai abrir para outras coisas, mas eles são altamente testados. Mas se eles tomassem doping também, eles já haviam tomando antes, então não é o doping. Não teve nenhum doping que um ano mudou a vida de ninguém. E teve esse doping tecnológico, né, que é a placa de carbono. E com os atletas amadores, por exemplo, lá na HF, que tiveram o uso do Vaporfly, vários, né, vieram comentar comigo que vários vieram comentar comigo que tiveram melhoras significativas com esse tênis, né? Eu tenho curiosidade, nunca coloquei no pé, já coloquei no pé uma vez, só andei com ele 5 metros numa loja, mas nunca coloquei. Eu tenho curiosidade realmente de ver como que vai funcionar isso. Mas ele é uma influência tecnológica aí para os atletas hoje de alto rendimento, né? Que quem compra um Vaporfly hoje é porque é um tênis caro, de $250. Ninguém compra um Vaporfly para passear na rua, né? Mesmo porque não é um tênis bonito, é um tênis de astronauta, tem um rosa e o verde limão, né? Mas é um tênis que quem quer melhorar, seja faz 10 quilômetros em 1 hora, quer melhorar para 58 minutos, quem faz maratona, quer fazer sub 3 horas, ele põe no pé, ele vai melhorar. Tem grandes chances. Acho que falo que 97%
da população que eu escutei até hoje, quase ninguém queixou dele, todo mundo falou bem que o tênis fala assim, melhor, não estou fazendo propaganda do tênis, não, tá? Não ganhei nada para poder fazer isso. Mesmo porque a Adidas também, a Adidas acabou, a keniana lá, acabou de bater o recorde mundial da meia maratona usando tênis de placa de carbono da Adidas. Tá? Então, é mais uma questão aí para a gente refletir. Tá? Estou só comentando o que acontece, né? Não estou falando que nunca usei, tá? Mas é uma questão tecnológica que influencia diretamente no resultado, tá? Diretamente no resultado do atleta. E tem também outros materiais, igual você tem roupas térmicas, que para poder aquecimento, né, em locais muito frios, que te permitem treinar, permanecer por tempos maiores, em sessões mais longas, igual invernos em países de clima temperado, igual meu irmão mora na Filadélfia. Então, quando chega dezembro, janeiro, fica muito difícil você treinar, se você não tiver um equipamento, uma vestimenta compatível que dê para você ir para a rua, tá? Então, lá, menos 10 graus, menos 15 graus, então você tendo um equipamento, uma roupa que melhore mantenha a sua temperatura corporal, ajuda bastante. Assim como também existem hoje equipamentos que melhoram a sua troca de calor, né? Algumas vestimentas que melhoram a sua troca de calor, que a gente sabe que um dos grandes problemas hoje, problemas não, né? Um dos grandes mecanismos aí de fadiga em provas longas, talvez o maior, né, causador de fadiga, em que a gente não vá mais longe no exercício, é a questão da termorregulação. Então, que é a questão de você ter a sua capacidade de dissipar calor. Quanto mais você consegue dissipar calor, melhor é. A temperatura interna aumenta, né? Os órgãos operando cada vez em intensidades mais altas, né? Coração, pulmão, rim, fígado. Então, o sangue está circulando lá dentro. Esse sangue ele vai para a periferia, né? Ele vai para a parte subcutânea na pele para trocar calor. Aí vem o suor, evapora, né? Você começa a transpirar esse suor. Não é o suor que resfria, gente, é a evaporação dele. Então, na hora que ele evapora, ele rouba calor da pele, resfria o sangue retorna para a parte interna, resfriando os órgãos. Quando isso começa a não acontecer, que em locais úmidos e muito quentes, o seu suor passa a não ter efeito, né? Você passa a suar cada vez mais e esse suor não evaporando, não existe troca de calor. Então você começa a ter o superaquecimento. A sua temperatura interna passa a não baixar. E aí que você continua mandando sangue para a parte, para as extremidades, para trocar calor. Quando vai muito sangue para as extremidades, falta sangue aonde? Falta sangue no músculo. Faltando sangue no músculo, falta o quê? Falta oxigênio no músculo. Faltando oxigênio, você vai ter uma participação maior da via anaeróbica, do metabolismo anaeróbico. Daí o porquê correr em ambientes quentes e úmidos é mais difícil. Você vai ter um deslocamento da sua faixa do seu limiar anaeróbico para o lado esquerdo, né? Então, por isso que muitas vezes, voltando à questão da tecnologia numérica, né, quando o nosso atleta ele fica muito preso aos números, ele treina lá no local frio, né? Vamos falar, ele treinou, em Belo Horizonte não é frio, mas, por exemplo, ele treinou aqui para maratona no Rio de Janeiro, aí começa a treinar, estava fazendo os longos em maio aqui já esfriou, mas ele vai para o Rio em junho. Junho no Rio é mais frio? Mas é bem mais quente do que aqui, é mais úmido. Então, a troca de calor dele vai ser diferente no Rio de Janeiro do que daqui. E aí ele treinou, ele está simplesmente só com a estratégia traçada dele, visualizando somente aquele número fixo que ele treinou aqui. Ele não desenvolveu tanto porque a percepção
sensitiva dele, de interpretar como é que está os externos, né? E aí ele fica preso àquele número. E ele até consegue correr, consegue até ir até uma determinada distância usando aquele ritmo, mas depois ele vai ter problema, porque ele vai ter queda de desempenho, porque ele está com o sistema de troca de calor dele, a parte termorregulatória dele já está comprometida, né? Vai sofrer mais pelo estresse térmico do que aqui em Belo Horizonte. Né? Isso é válido para tudo quanto é canto. Daí a importância que eu volto a falar. Tecnologia é importante? Mas a gente tem que incentivar também o atleta a desenvolver percepção subjetiva de esforço, a saber interpretar pontos, porque senão a gente vai criar cada vez mais robôs, né? Pessoas dependentes de números, dependentes de tecnologia, em que vão ficar assim perdidos. Essa tecnologia, né? Os relógios como bússolas. Então, se solta ela numa corrida sem um relógio, a pessoa não vai conseguir fazer nada. Tá? Então, às vezes até eu sempre falo com alguns atletas, vamos fazer uma corrida hoje sem relógio, ou então liga o relógio e esquece de olhar, não olha para ele, olha só no final e coloca na sua cabeça, tenta ver quanto você acha que você fez de pace, né? Só olha o tempo, quanto você acha que você correu de distância e quanto você acha que você fez de pace. Isso sim, é uma forma de você desenvolver a sua percepção de esforço. E isso você passa a educar o seu atleta de uma forma melhor, né? Então, essas roupas térmicas, tá? Elas ajudam aí também, não só a manutenção, como a dissipação. A gente vê hoje no tênis, você tem muito aí hoje aquelas toalhas que elas ficam úmidas. Já vi lá, por exemplo, o próprio Rafael Nadal, em momentos de tempo, né, que ele senta e coloca a toalha principalmente no pescoço, na cabeça, regiões muito vascularizadas, que ajudam a resfriar o corpo de uma forma mais fácil. Tá? E de tecnologia também aí, que o material que é novo assim, já tem um tempo, né, mas que saiu, são as botas de compressão, tá? Tem vários outros, mas que é interessante, né? Elas são muito utilizadas aí no intuito de recuperação, melhorar o fluxo sanguíneo, né? Não sei, não vi nenhum estudo, confesso que não li nenhum estudo sobre isso, mas na prática é gostoso, ela ajuda assim, me sinto melhor. Quando eu coloco, me sinto melhor. Alguns atletas também falam que se sentem melhor com essa bota. Não li nenhum estudo falando sobre a eficácia dela, da bota. Tá? E como tem também outros, aqueles eletrodos de eletroestimulação também, isso tudo voltado mais para a parte de recuperação de performance. Mas não deixa de ser avanços tecnológicos aí que estão na área de corrida. Tá? Mas eu gosto bem de lembrar que sempre quando a gente pensa em tudo isso, em tecnologia, a gente vê o tanto que porque a corrida hoje, aqui no Brasil, é o segundo esporte mais praticado, né, no país. E a tecnologia, a corrida, sendo o segundo esporte, movimenta muito dinheiro, né, gente? Movimenta muito dinheiro. Então, todas as áreas estão querendo pegar uma fatia do bolo, né? A área dos treinadores, obviamente, que é a primeira área, que é por isso que são eventos. Aí você tem a área de material esportivo, você tem a área de fisioterapia, você tem a área da própria medicina. Não estou negando, você tem, você deve, você tem que fazer todo ano o check-up, o teste, o eletro ele deve ser feito, o eco deve ser feito. Não vou entrar nesses detalhes, não sou da área, não sou cardiologista, mas a consulta cardiológica você deve fazer anualmente, né? Isso aí independente do nível que você pratica. Mas aí eu vou colocar só uma pergunta que é a questão quando a gente pensa aí no teste mesmo da ergospirometria, que é aquele teste
em que você coloca a máscara, que é o analisador de gás, né, que vai ver o tanto você vai aumentando a intensidade do exercício e até o momento em que você vai chegar no seu limiar anaeróbico, que é o tanto de oxigênio que você inspira e o tanto de CO2 que você está eliminando, e aí você vai achar o ponto que é o seu limiar anaeróbico, seu limiar, que eles chamam de limiar ventilatório, os nomes não interessam aqui agora. E aí ele te dá um número, ele te dá um número de VO2 máximo, que é dado, você tem um número absoluto, que é em litros por minuto, e você tem um número relativo, que é pelo seu peso, que é o VO2 pelo peso, que esse é o que interessa, né? Que é, por exemplo, se você tem lá um VO2 de 50 ml por quilo por minuto, aí alguma pessoa chega para mim, fiz um teste de VO2 e deu 70 ml por quilo por minuto. O que isso tem? Para nós, simplesmente, o mais interessante é só saber se essa pessoa se ela está segura, se ela tem condição, se a atividade física ela está apta a fazer atividade física, né? E muitas vezes ele te mostra em qual nível você está, porque vocês sabem então qual o seu potencial, porque a gente sabe que uma pessoa que faz um teste na ergospirometria e tem 70 ml de VO2 por quilo por minuto, ela é melhor, tem um condicionamento aeróbico, tem uma potência aeróbica melhor do que quem tem 40, muito melhor. Então, se você tiver que investir num que tem 70 e no outro que tem 50, você vai investir no que tem 70. Tá? Mas, em termos de prescrição de exercício, né, o que isso vai ser? Você não prescreve, a gente não prescreve, não controla e não analisa dados nenhum por ml por quilo por minuto. A gente analisa os dados por quê? Corrida, eu volto a falar, é muito simples. É relação que distância, tempo. Você correu 10 km em uma hora, então você tem o seu pace de 6 km, 10 km por hora. Esse é o seu limiar. Através disso, eu consigo fazer toda a prescrição de um atleta. Eu não preciso mandar ele para um laboratório para poder fazer um teste de ergospirômetro. Onde que eu chego com isso? Muitas vezes, principalmente os atletas amadores que gostam, são curiosos, são consumistas disso, vão procurar um lado muito mais difícil, né? Testes de lactato. Eu mesmo, quando eu estudei educação física, a minha monografia foi um teste de lactato, uma análise comparativa, de séries de 1.000 e 2.000 metros, até com atletas do Cruzeiro e do Correios, isso em 2004, quando eu estava formando. Então, me deu um trabalho do cão, eu fazer isso lá na pista de atletismo da Polícia Militar. Mas eu comecei a pensar depois, mas isso aí, e você vê muitas coisas que são variáveis ali dentro, você tentar achar a curva daquilo, para achar a velocidade, você via pessoas correndo com 18 milimol e terminando bem, você tinha outro que estava correndo com 5, e na literatura tinha vezes que tinha uma antiga literatura do 4 milimol, que era o ponto que começava a subir abruptamente, o lactato começava a acumular, e eu vejo gente correndo 5 km com 18, 17 milimol, correndo 10 quilômetros com 12. Então, assim, o que interessava mesmo no final não era saber o tempo que ele tolerava, dentro disso aí, em relação à distância-tempo. Então, nem sempre você tem, né, dinheiro, você vai dispor de tempo. Então, a tecnologia ela é muito bacana e tudo, mas muitas vezes ela fica custosa, ela sai da praticidade do dia a dia. Então, assim, não estou dispensando a tecnologia, mas hoje, você tendo uma pista, um local marcado, você tendo um reloginho, um cronômetro, boa vontade e disposição, você tem tudo. Agora, a vantagem hoje, igual eu volto a falar no início quando a gente estava conversando, a vantagem desses softwares, desses aplicativos, é que para um treinador que tem um grupo muito grande de atletas, ele consegue acompanhar atletas a muito mais, a distância é muito maior, tá? Dar uma qualidade de treino para esses atletas da mesma forma, só que para muito mais, para um grupo muito maior. Há 15 anos atrás, era impossível de eu fazer isso, porque eu ia ter que
ter na mão todas essas variáveis e eu ter que conversar com cada um, ou então receber por e-mail, né? Nem o WhatsApp tinha na época, né? Nem o WhatsApp tinha na época, 15 anos atrás. Então, exigia a necessidade dessa proximidade muito maior, coisa que hoje, igual falei no início, você pode ter um cara treinando lá em Moscou com você, um outro treinando em Tóquio. Ele utilizando o aplicativo, ele fornecendo o que você precisa ali, e você dando feedback, e ele tendo boa vontade, você acompanhando, você vai ter praticamente o mesmo ou o mesmo resultado dele estar treinando do seu lado aqui. Se ele tiver disciplina, ele não precisa. Eu falo isso, que o atleta, obviamente o atleta, quanto mais amador ele é, quanto mais iniciante, mais ele vai precisar de floreio, mais ele vai precisar de ser acariciado, né? O atleta que é mais motivado internamente, esse você consegue trabalhar com ele de outra forma. Então, esses sim, os aplicativos, né, os softwares, vão ajudar muito mais, porque você consegue ter muito mais independência com eles. Tá? Então, e esses aplicativos hoje, igual existe, aí, além disso tudo, eles criam, né, eles viraram, seguindo aí o caminho do Facebook, igual Strava, são aplicativos que, além de te dar informações e tudo, eles geram interação, conexão, que é muito bacana, né? Porque é uma das grandes propostas, vamos falar, proposta mesmo do esporte, da corrida, a interação, né? Então, você consegue, ainda mais hoje, nessa questão de pandemia, você interagir, começar a criar as corridas virtuais, né? Então, em que você consegue se interagir com pessoas do mundo inteiro, né? Você tem até os aplicativos aí que criaram, você entra para correr em pistas, né? Você tendo um medidor de potência, precisa ter esse medidor de potência, né? O Strida, aí você entra no Zwift, né? Que é aquele outro aplicativo que tem, e aí você consegue correr com qualquer pessoa que estiver usando naquele momento, que escolheu aquele percurso. Então, isso é muito legal, porque tem a parte motivacional aí, que é fundamental para também dar uma apimentada no treinamento de todo mundo. Mas lembrando aí que eu gosto mesmo da parte, a motivação maior, ela tem que ser interior, né? E eu tô aí, corro há 25 anos, eu fiz triatlon de 1993 a 2004, parei com triatlon porque eu desmotivei pela situação da cidade, Belo Horizonte, de pedalar, a logística que é e tudo. E sempre corri dessa época até hoje. E eu falo que o maior segredo disso aí é você ter motivação, mas principalmente a motivação interior, né? E quando fala motivação interior, é você não depender de outras coisas para correr. Você não depender de prova para correr. Lógico que a prova ela vai fazer você treinar de uma forma diferente. Você ter prova, você ter grupo. Mas quando você não tem prova, igual esse ano não teve, quando você não tem grupo, igual esse ano não teve, e várias pessoas não treinaram porque não tiveram prova e não tiveram grupo. Elas pararam de treinar. E essas pessoas são pessoas que têm dificuldade de motivação interior. E são grupos que estão, que o prognóstico são de pessoas que possivelmente não vão permanecer por longos tempos, porque elas são pessoas que sempre vão precisar de novidade para aquilo. Então fica uma mensagem minha aí, que eu gosto, é que a tecnologia vem, ela está aumentando a cada ano. A gente tem que colocar a tecnologia, tem que colocar todos esses estímulos, mas o que a gente tem que mais tentar internalizar no nosso aluno, no nosso atleta, é dele realmente gostar, dele não precisar, ele precisar da gente como um guia, mas não precisar da gente como aquela pessoa que vai ficar passando a mão na cabeça, incentivando toda hora, né? Tendo que ficar elogiando, ou precisar sempre de combustível de prova para poder fazer. Se não tem prova, ela para de treinar, porque se não tiver prova,
E aí, você vai ter sempre aquela coisa sazonal. Teve prova, você aumenta a sua clientela. Acabou prova, vai todo mundo embora. Teve prova, aumenta a clientela. Acabou prova, teve isso. Aí vem pandemia, ninguém treina mais. Ah, por quê? Porque não tem mais grupo, né? Não tem mais acompanhamento ali e não tem mais prova. Para que eu vou treinar? Né? Então, você treina só para isso? Então, né, você só treina precisando de tecnologia, de ter que monitorar seus resultados? Ok? Então, essa fica a minha mensagem, pessoal. Eu fico aberto aí para essa parte final aí. Para as perguntas, um debate aí, né? Mais uma vez agradeço aí o Roger pela oportunidade. Obrigado aí, meu amigo. Não estou te ouvindo aqui, eu tenho que ligar aqui, né? Posso passar aí? Não estou te ouvindo não, Roger. Beleza, Aí. beleza, ótimo. Agora sim. Primeiramente aí, né? Poxa, sensacional, como sempre, das pistas das Lagoas Secas do Belvedere para o mundo. HF Treinamento Esportivo, Heleno Fortes, aí, meu mentor da corrida, aprendi tudo que eu sei de corrida com você. E vamos começando aqui pelo do Vicentim. Do Vicentim, Heleno, para quem você não conhece, eu conheço um pouco, ele foi nos 2 eventos do Encontrador, ele tem uma equipe de assessoria esportiva em Ribeirão, né? E ele está muito curioso aqui, ele falando assim: fala, Heleno, eu acho que eu vou ser um dos mais malas da sua palestra. Não diz falar isso não, Edu, a gente sabe que você é mala mesmo, cara. E ele tem uma equipe de corrida. Gostaria de saber como é a rotina da sua equipe em relação ao planilhamento em si. Como é que vocês mandam a planilha? Semanal ou quinzenal? E como que é a rotina dos treinos presenciais aí de você? Eu poderia falar isso tudo, mas vou deixar você falar, que a gente já conhece a rotina aqui de BH, mas é legal para você compartilhar aí. Mete bronca. A rotina nossa, ela é semanal, tá? Então, todo sábado, domingo, a gente já libera os treinos da semana seguinte. A gente prefere fazer semanal porque quando aí a gente vai montar o planejamento, a gente olha o que o atleta fez para se teve algum treino que ele perdeu ou algum treino que não foi concluído, ou então até mesmo o treino que foi subestimado, para a gente fazer algum ajuste necessário para a semana seguinte. Tá? Esse é o motivo. Já trabalhei até como no passado, quando eu comecei, eu entregava a planilha mensal. O que acontecia de entregar uma planilha depois e voltar, você encontrar a pessoa depois? Quando você vê, a pessoa tinha feito 40% do treino, 50%, 60% do treino. Então, com a planilha mensal, semanal, você consegue não só manter o feedback com o seu atleta e ele vê que você está interagindo com ele. Tá? Então, eu acho melhor dessa forma. Agora, quanto à nossa rotina de treinos aqui, presencial, agora no momento a gente está voltando, a gente retornou com dias reduzidos e horários reduzidos, a gente não está, a gente está só com o nosso carro só presencial, mas a gente não está fornecendo nem água, nem isotônico, nada. Então, tem sempre 2 treinadores, eles estão lá no carro, só parados em questão de observação, para poder falar com o aluno. Eles estão usando máscaras, né? Reduzimos o número de treinadores e o número de horários. Mas, normalmente, antes da pandemia, a gente funcionava com horários maiores, né? Aí você tinha um local de que deixava o seu pertence, e aí você tinha o ponto lá de hidratação de água, isotônico, tá? E tinha mais treinadores que ficavam lá para dar o feedback, comentar, tirar dúvidas sobre o treinamento. Tá? Então, é dessa forma que funcionava aí. Perfeito, Helena. Outra pergunta aqui do Jackson Lucena. Ele perguntou assim: em virtude das infrações no trânsito dos motoristas, como que você vê as corridas de rua? Tá. Eu não entendi. Como assim as infrações? Infrações como no dia a dia? Eu também não entendi também, mas eu acho que ele deve estar falando que as corridas de rua, em relação, eu acho que as corridas de rua são fechadas, né? Normalmente
São fechadas, E aí parte o seguinte, né? Quando a pessoa organiza um evento, ela entra com um licenciamento da prefeitura, então aquele espaço ele fica sendo, você loca aquele espaço, aquele ali, e você conta que aquele vai ser seguro para o seu cliente, né? Percorrer. Então, normalmente você tem policiamento. Se acontece algum problema ali de alguém furar esse bloqueio, aí você entra. O problema é da empresa que está, vamos falar assim, fornecendo esse Organizando. serviço para você, de segurança, que prefeitura, ou polícia militar, enfim. Agora, no dia a dia, É isso aí é mesmo. complicado, né? Porque no dia a dia a gente não tem, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente não tem muitos locais onde você fala assim, esse local é do corredor, né? Normalmente são locais em que a gente compartilha, né? Ou seja, ou até invade a área que não é nossa. No Belvedere, por exemplo, a gente Isso. corre na rua. Se virar e Isso. falar assim, é certo correr na rua? Não, nós estamos correndo na área de carro. Nós É, estamos correndo na área de corredor. Não é verdade? exatamente. Só que por educação, né, apesar de existir alguns maus educados, né, Roger? A gente conhece, É, mas a grande maioria de carros que andam no Belvedere são educados. Então andam devagar, em trânsito local, e a grande maioria dos corredores também são educados. Mas existem os dois lados. Tanto os corredores que são mal educados, que correm no meio da rua, quanto os carros que não param em faixa de pedestre, né? Que, enfim. Então, acho que é uma questão de bom senso, de educação, né? Mas você usou bem aí, eu ia até te pedir para você usar o exemplo nosso aqui do dia a dia, aqui da região do Belvedere, porque não tem nada fechado, então a gente corre nos quarteirões, são ruas largas, mas ao mesmo tempo que a gente tem motoristas sem educação, nós também temos os corredores folgados sem educação, sim, achando que, tô correndo e o cara tem que respeitar. Não, acho que é ambíguo ali, né? é, é uma mão a gente tem que lembrar que a rua é do carro, né? A rua não é do corredor. Apesar que o corredor é mais fraco, então a lei protege o mais fraco. Mas Isso, nós estamos em outra área, né? Nós perfeito, estamos em outra área do exatamente. carro, né? Bom, Helena, para finalizar aqui a última pergunta, última pergunta, né? Aqui, talvez. Tá. Duas perguntas aqui para a gente finalizar. Primeiro, qual que é a rotina de vocês, que eu acho isso muito importante, que eu acho que a gente retém muito pelo feedback aí, a gente fala muito disso, né, Helena? Qual a rotina que você, HF, tem em relação aos feedbacks com os alunos? Lá eles fazem, que eles percebem que isso é um grande diferencial para a retenção deles. Claro, né? Maior proximidade, maior retenção. E como que a HF, o Heleno Fortes, a equipe de vocês, tem esse feedback com o aluno e o que você aprendeu com isso? O que você inovou nesse feedback, principalmente na pandemia? O Roger, a gente lá na HF, pelo fato assim, essa plataforma Treinos que a gente trabalha com ela desde 2011, então tem 9 anos, e a plataforma cada ano foi inovando, foi sofisticando, melhorando cada vez mais. Mas foi um defeito nosso, meu, dos treinadores, todos nós, de gestão de aluno, em que nós adaptamos a dar feedback presencial, né? Somente diretamente e tudo. E com a pandemia, a gente viu cada vez mais em que você consegue manter qualquer nível de treinamento, você não precisa estar presente, mas qualquer nível de treinamento, dando aquele feedback semanal, em que você vai entrar e vai conferir todo o treino, você vai visualizar todo o treino do seu atleta e vai comentar, fazer um comentário sugestão ou crítica desse treino. Então, isso na pandemia foi uma coisa que, assim, foi uma exigência, eu falei com o grupo, falei assim, assim, é obrigatório hoje a gente fazer isso com todo aluno em que
dar aquele feedback, que ele alimenta o sistema. Porque o aluno que não alimenta o sistema, que não tem um GPS, que transfere via Bluetooth, se for do interesse dele, ele vê valor nisso, ele vai fazer aquilo como? Manualmente. Ah, mas eu não tenho paciência. Eu posso ter uma conversa com você de 10 minutos? Que seja isso. Mas esse tipo de feedback, ele tem que existir, né? Agora, o que a ferramenta hoje, o sistema treinos, ele vem é justamente que imagina se você tem lá 500 alunos e você tiver que ligar para 500 alunos. Não dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, vamos supor que você tem 500 alunos e tenha 10 treinadores, são 50 alunos. Se você tiver que ligar para 50 alunos, um treinador para 50 alunos, você vai, da sua semana, você vai passar aí 2 dias conversando no telefone. Porque alguns você vai conversar 7 minutos, o outro vai te tomar 40 minutos. A não ser que você crie, né, planejamento, pacotes de atendimento que, igual a HF criou, que são pacotes em que inclui no treinamento à distância conversas de 30 minutos por semana. Ou via celular, ou via Skype, ou via Zoom. Aí sim, isso é um serviço, mas é um tempo que o treinador está tendo extra, tem um contato mais forte ainda com o aluno, e isso tem que ser cobrado, é diferente, né? Então, muito bom, Heleno. Excelente. Primeiramente aqui, né, mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui. Todo mundo que está aqui dentro são, além de treinadores, são pessoas que têm a prática da atividade física, da corrida no seu dia a dia. Muita gente trabalha com isso, mas muita gente apenas faz a prática e é muito importante. Então, faça o seu jabá aí rapidinho para você se despedir, agradecer. Quem quiser entrar em contato com você, conhecer melhor a HF, o Heleno Fortes, a gente sabe que você agora virou também uma pessoa que está explanando mais na internet, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão aqui nos últimos 2 anos, nós sabemos da competência de todo mundo, mas pelo fato dessa tecnologia, agora a gente está mais próximo de vocês. Então, você que estava quietinho no seu cantinho, agora já está mais exposto na mídia e as pessoas podem chegar mais próximo de você, por favor. Legal. Então, obrigado aí pela participação no evento. E alguém quiser depois, estou à disposição aí para uma conversa, né? Podem me chamar aí pela minha própria página no Instagram, no inbox no Instagram. Quiser um dia conhecer lá na HF também, no dia de treino, nós temos nossos horários, estão ali no próprio nosso site, mas nós estamos ali toda terça e quinta pela manhã, de 6h30 às 8h30, terça e quinta à noite, de 18h30 às 20h30, ao sábado pela manhã, de 7 às 10h30, tá? E segunda e quarta-feira à noite também, de 18h30 às 20h30. Tá? Mas estou à disposição aí, gosto sempre, igual eu sempre falei com o Roger, eu gosto sempre de conversar, de trocar, né? De poder esse intercâmbio de informação, né? De sugestão, de crítica, sempre é com isso que a gente cresce, com isso que a gente motiva. Tá? Então fica aí, meu obrigado e estou à disposição aí. Beleza? Beleza, Heleno. Muito obrigado, um ótimo sábado para você. Fica à vontade para ver outras palestras aí quando você fazer seus 42 quilômetros aí no sábado e quando estiver tomando essa Heinekenzinha à tarde aí, você liga um pouquinho. Tem que ter, né? Tem que ter. Valeu, Heleno. Obrigado, Obrigado, Alessandra. Falou. Tchau. Abraço.